Tem mais consórcio do que isso daqui? Estadão? Não é consórcio, né? Que é golpismo na veia. A família mais golpista do país, dando golpes aí desde o período imperial. Até Zema tem chance contra Lula. O portal liberal brasileiro falando bem da candidatura do Zema. Não pode ser coincidência. Mas é curioso esse editorial. Ele vai fazer muito sentido com o vídeo que eu vou mostrar pra vocês. O Careca mascarando o Estadão. A mais recente pesquisa da Datafolha de intenção de voto à presidência mostrou que Lula aparece em dificuldade no segundo turno contra todos os adversários testados, do hoje favorito Flávio ao possível Caiado e até ao improvável Romeu Zema. Em todos os casos, há empate técnico dentro da margem de erro. Isso significa não só que Lula está em apuros, como também, e talvez principalmente, que o eleitorado farto do PT não depende de um Bolsonaro para derrotar Lula. Outros candidatos, muito mais bem preparados que Flávio, para exercer a presidência da República, conseguem excelente desempenho no segundo turno, e todos eles têm a vantagem de ter baixa rejeição, ao contrário de Flávio. Todo mundo presta, menos os Bolsonaro. Aí coloca Flávio, um senador medíocre, que vai precisar dar muitas explicações sobre rachadinhas e milicianos ao longo da campanha, além de carregar o legado pavoroso do seu pai, que inclui tentativa de golpe e condução irresponsável do país durante o Fique em Casa. Não, né? Todo mundo presta, menos os Bolsonaro. Por tudo isso, levar Flávio ao segundo turno como poste de Jair Bolsonaro pode até mesmo aumentar as chances de Lula se reeleger, o que seria desastroso para o país. Assim, ok. Você vê que o Estadão é antipetista, assim como o Constantino. É antipetista. Não é isso que vocês pregam, gente? Não é a união da direita. Vocês não tô perturbando. Não é isso que grande parte da direita pega? O inimigo do meu inimigo é meu amigo? Aí o Estadão é inimigo do Lula. No segundo turno, eu acho que eles vão, quem sabe, aí fazer um voto de protesto anti-PT. Eles são antipetistas. Tá ali bem claro. Lula se reeleger seria desastroso para o país. Mais um editorial que o Estadão deixa claro. O maior problema hoje para o Brasil é a reeleição do Lula. No campo petista, é devastadora a dimensão da rejeição a Lula e ao seu governo, além do mau humor de parcela significativa do eleitorado diante de um possível quarto mandato. Quando confrontado com qualquer alternativa minimamente viável, mesmo incipiente, Lula vê o seu desempenho travado. Na prática, o Datafolha indica que praticamente metade dos brasileiros não deseja estender o mandato de Lula e está disposta a votar em quem surgir para enfrentá-lo. Diante disso, pouco importa, no primeiro momento, a densidade eleitoral do adversário. Num segundo turno, quando o voto passa a ser escolha entre dois polos, até candidaturas hoje frágeis podem se tornar competitivas, não por força própria, mas pela rejeição a Lula, pela pura força do antipetismo. Esse fenômeno é parte do desgaste acumulado do governo. Como este jornal vem sublinhando, trata-se de uma administração marcada por mediocridade na entrega, incapacidade de produzir resultados consistentes e uma dependência excessiva de fórmulas já testadas e esgotadas. A economia não se traduz em melhora perceptível no cotidiano, programas e políticas sociais se concentram em modelos do passado, o estatismo lulopetista é visto como inadequado para os anseios de autonomia e progresso dos cidadãos. E a condução política permanece refém de um modelo concentrado de exercício do poder, voltado à companheirada e pouco permeável a forças políticas mais amplas, sem esquecer o vício incorrigível de Lula e do PT de operar sob a lógica da divisão da sociedade. Há também um elemento menos conjuntural e mais profundo, a fadiga de material. Assim, o povo está realmente cansado do Lula. Após décadas, no centro da vida da política nacional, o lulopetismo dá sinais de envelhecimento. Suas ideias anti-mobilizadoras hoje são repetitivas. Seu modelo de Estado encontra resistência num país que se transformou social e economicamente. Isso ajuda a explicar porque Lula, mesmo na presidência, não consegue converter sua posição em vantagem eleitoral sólida. A eleição ainda está muito distante, mas já é possível dizer que o antipetismo está fortemente arraigado no eleitorado, ou seja, todos os candidatos de oposição, obviamente, precisam explorar essa realidade. No entanto, trata-se de uma condição necessária, mas não suficiente. Quem quiser ter sucesso na eleição precisa ir além do discurso contra o PT e Lula. Aqueles que apresentarem propostas concretas para melhorar estruturalmente a vida dos brasileiros, convidando o eleitor a pensar não no presente, mas no futuro, podem ir além da polarização e conquistar corações e mentes, hoje capturados pelo bolsonarismo, que nada tem a propor, a não ser o velho reacionarismo do patriarca. Todo mundo presta, menos os Bolsonaro. O Brasil não pode perder a chance de sair desta mediocridade que drena as energias dos cidadãos e nos levar a lugar algum. Aí olha só. Quem aparece para desmascarar o Estadão? Ele. Leonardo Atush, acredite se quiser. Tava passando na internet esses dias, já tinha visto esse recorte, já fiquei com ele na cabeça. Falei, cara, quem foi que postou mesmo? Acho que foi o Clark. Eu fui lá e encontrei. 5 dias antes, o carequinha do Atush tava comentando sobre as eleições. Aí o Clark coloca assim, ó. Nessa parte da entrevista, Breno, ótima pergunta ao Atush.
O que ele achava que a dita imprensa de direita esperava para as eleições de 26. Imprensa de direita, na cabeça deles, é o consórcio. Para eles, Globo de direita, Estadão de direita, Folha de direita, Veja de direita, Metrópolis é de direita. Na cabeça deles, é tudo isso de direita. Enfim, mas... e pasmem, veja como essa resposta. Todos queriam eleição com Tarcísio e Haddad. Mas quando perfis como o meu, entre outros maiores, falaram isso, estávamos dividindo a direita. E o Leonardo dizer que foi um chororô, um ranger de dentes, quando o nome do Tarcísio não foi cogitado, na verdade, deixa ainda mais nítido que havia, assim, uma costura da elite política e financeira para rifar Jair Bolsonaro e colocar o Tarcísio em seu lugar. Até a esquerda percebe isso. Mas quando a gente torna isso público, estamos dividindo a direita. Veja só. Você avalia, até o presente momento, o comportamento da imprensa de direita nessa pré-campanha? Qual está sendo a aposta? A aposta, eu acho que a imprensa de direita ela tinha um sonho para o Brasil. Eles queriam a eleição sem Lula e sem Bolsonaro. Eles queriam uma disputa entre o Tarcísio e o Haddad. Né? Porque, tipo assim, não, o Tarcísio é o sonho, é o Milei, né? Seria o Milei deles. E o Haddad seria, vamos dizer assim, um cara do PT, mas que palatável, vamos dizer assim, né? E com bom trânsito entre os empresários, entre os banqueiros. Você viu que ele fala, ó. Ele fala assim, ó, um bom trânsito entre os empresários, entre os banqueiros. Né, Haddad? Dá um pouquinho. Os empresários, entre os banqueiros. Entre os banqueiros. O Haddad. O esquerdista médio que realmente adora um banqueiro, né? É a cara do PT. Porque tirando isso daí, você se pergunta qual é a agenda esquerda pra valer que o Haddad defende. Na guarda das devidas proporções, de verdade, não olhe isso como uma crítica, jogando pé e tudo mais, sem pirraça mesmo, gente. Fala assim de forma madura, sem birrinha. Qual é o ponto que fez a direita preferir, né, a maior parte dos bolsonaristas? O Flávio quanto o Tarcísio. Que é o quê? Que o Tarcísio é visto como um cara assim, beleza, trabalha, gestor, entrega obras, ok, legal. Mas essa direita que tá aí, que é um pouco a mais. Essa direita que é um confronto com o Supremo, que é o avanço de algumas agendas da pauta ideológica, de costumes, que o pessoal costuma falar. Tanto que, mesmo na eleição de 22, muita gente fala o seguinte, não, o Tarcísio é meio liberal assim, né, ele é conservador, mas o foco dele é outro. As pessoas sempre colocaram dessa forma. Então, a melhor forma de você entender o Haddad na cabeça da própria esquerda é tentar fazer um paralelo. Como a direita vê pessoas como o Tarcísio, como os bolsonaristas veem pessoas como o próprio Romeu Zema, como o próprio Ronaldo Caiado, Ratinho Júnior também, que você fala, poxa, bicho, esses caras são de direita? São. Todos eles são de direita. Você me fala que o Caiado não é de direita? E o Ratinho Júnior não é de direita? Aí você fala, pô, mas não teve aqueles absurdos? Teve. O Caiado mesmo, quando teve 8 de janeiro, oferecendo espaço na cadeia, aquilo é um absurdo. Aquilo é desumano. Mas o Caiado é um cara de direita. Não adianta de querer ficar tapando só com a peneira, entrar em um monte de birra. Aí é exatamente por isso. Assim como na direita existem várias bolhas, gradações, pessoas que nós temos mais simpatia, menos simpatia, a esquerda é a mesma coisa. Não adianta a gente querer olhar para a sociedade como um todo e achar que ou você é uma coisa ou você é outra. Todos os dias vocês têm provas vivas de que o mundo é um pouco mais complexo do que costuma nos vender. Aí um continente falou, cara, o ideal era isso, era colocar ali, sabe? Tanto o Tarcísio quanto o Haddad. O André Esteves mesmo disse, se a eleição fosse Tarcísio versus Haddad, ele pegava o avião, ia curtir a vida, que qualquer um que vencesse estava ótimo. Não ia ter muita confusão com o Supremo, se fosse o Tarcísio, sabe? Ia tocar umas obras e tudo mais. Se fosse o Haddad, estava maravilhoso. Vamos continuar. Esse era o projeto, deu errado, né? Então, assim, quer dizer, como o Flávio impediu o Tarcísio, aí a primeira parte já deu errado. Aí já teve velório na Faria Lima, né? Você acompanhou. E como o Lula se apresentou como candidato, eu acho que ainda tem um setor que gostaria de ver o Lula fora, e o Haddad candidato. Isso, inclusive, tem uma nota hoje da Mônica Bergamo dizendo isso, que os banqueiros gostariam muito e tal. Mas essa eleição dos sonhos não vai acontecer. Então, a gente repete o cenário polarização. Lula-Bolsonaro. Então aí vai ter que se esperar então a renovação política para o próximo ciclo, que seria 2030. A imprensa de direita, vamos pensar assim, a Folha eu acho que virou o jornal mais bolsonarista, curiosamente. O Estado de São Paulo, muito antipetista, mas nem tão bolsonarista assim, né? Embora muito... O Estadão é antipetista, mas não é bolsonarista. Não é exatamente isso o editorial de ontem? Agro também, né? Muito ligado ao agro, aquela coisa toda. A Globo, até eu vejo como meio mais simpático ao Lula, curiosamente, sabe? Da imprensa comercial, né? E também a gente não pode descartar que existe, vamos dizer assim, o antipetismo de esquerda também, né? Que é uma coisa que cresce aí, vamos dizer assim, YouTube, canais. E não dá para desprezar o antipetismo de esquerda que está crescendo. Meu Deus! Esquerda! É momento de união, o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Você já viu a direita brigando em público, esquerdista? Parece que não para em pé também nesse papo na direita. Piadas à parte, vimos. Então, vimos o consórcio
Vimos um cara de esquerda confirmando que tá todo mundo observando há muito tempo, né, que o bolsonarismo estragou o jogo. E quando você corta pra direita, conhece essa cidadã? Júlia Milk? Um negócio desse, né? Julie, enfim. Aí, ó, tá aqui, ó. Ainda dá tempo dos partidos de direita lançarem outro candidato, preguiça do Eduardo. Aí diz, não, já tem o Zema, tem o Caiado. Você vê, né? Pra que coisa, viu? Ninguém quer o Flávio. Já percebeu isso, né? O Estadão não quer, a direita permitida não quer, ninguém quer. Aí as pessoas que não querem que Flávio Bolsonaro seja candidato, elas dizem que pro Flávio receber o voto delas, o Flávio tem que ser afastado do Eduardo e dos seus verdadeiros aliados. É aquela típica coisa, né? Que você vê que é algo errado não está certo. Quem que tava lá curtindo o vídeo da senhora Julie Milk defendendo o menino de ouro contra Eduardo, né? Mas deve ser só uma coincidência. Mas enfim, para trazer um exemplo vivo do que o companheiro Atu estava comentando, isso aqui foi engraçado. O Mafia mandou para mim e falou assim, ó, isso aqui é pro teu vídeo, tu vai usar. Eu falei, rapaz, como é que tu adivinhou, bicho, que eu ia falar disso daqui? Ele nem sabe, o Mafia nem sabe o que eu tava passando na minha cabeça. Mas eu falei, cara, tu não sabe como isso aqui encaixou bem. Porque o tweet do PCO já tem umas coisas curiosas, que você vê que tudo que acontece na direita também acontece na esquerda. E que esse discurso raso, realmente, gente, é discurso raso. Só que eu não tinha visto essa postagem do Tang San Flamenguista, que é um perfil de esquerda. Isso aqui não é ironia, tá falando sério, o Mafia que me mandou. Aí você vê como é isso aqui, né? O perfil do PCO postou ali uma imagem do nosso querido Jones Manuel na caixa da Barbie. Aí o Tang fala, esquerda brasileira sendo esquerda brasileira. Jones é um nome em ascensão, um nome que pode ter futuro na Câmara, mas a esquerda continua se dividindo e brigando entre si. Enquanto isso, temos a direita cada vez mais forte, principalmente entre os jovens. Você consegue ver esse comentário sendo feito por alguém da direita, se invertendo assim, ó. Direita brasileira sendo direita brasileira. Fulano é um nome em ascensão, um nome que pode ser o futuro da direita. Mas a direita continua se dividindo e brigando entre si. Enquanto isso, temos a esquerda cada vez mais forte. Não é entre os mais jovens? Quando você lê o tweet do PCO, você fala assim, cara, até quando as pessoas vão ficar de olhos fechados para o que realmente está acontecendo no Brasil? Entender de verdade, sabe? Parar de birra, amadurecer. E achar que tudo que se não tiver a grande união da direita, a gente não vai vencer, meu Deus, que tem que fazer de tudo para derrotar o Lula. O Lula vai ser derrotado, e derrotado do jeito certo. Tenham fé em Deus. Primeiro a gente precisa ver se o Jones Manuel é comunista, né? Porque, na minha opinião, ele é apenas Jones Manuelista. Ele é partidário dele mesmo. Eu falo assim, ó. Primeiro a gente precisa ver se fulano é bolsonarista, né? Porque, na minha opinião, ele é apenas ele mesmo. Ele é partidário dele mesmo. Ele saiu do PCB e não se sabe direito qual era a crítica à política do PCB. Um pouco que transparece seria que o PCB era muito leniente com o PT. Agora ele está apoiando a candidatura do Lula. Desde o ano passado, ele vem fazendo campanha eleitoral criticando o governo do PT. Agora ele vai apoiar o Lula para presidente. Quer dizer, é uma pessoa que não tem princípios políticos. Aí você pega, ó, ele saiu de um partido, sei lá, do Centrão ou da meio direitoso, e não fala porque ele saiu desse partido. Aí agora ele tá apoiando a candidatura do Flávio Bolsonaro. Desde o ano passado, pô, ele vem fazendo campanha eleitoral criticando o PL, o Flávio. Aí agora ele quer apoiar o Flávio presidente. Quer dizer, é uma pessoa que não tem princípios políticos. Quantos não se encaixam nesse ponto aí? Os Bolsonaro não serviam de nada e agora não, é juras de amor, porque vai dar palanque, né? Dá voto. Essa carta que ele escreveu é uma coisa totalmente absurda. Ele é o clássico exemplo do pequeno burguês num partido de esquerda que se diz revolucionário. O pequeno burguês acha que não é ele que tem que estar a serviço do partido, é o partido que tem que estar a serviço dele. Essa aí não é a grande confusão da direita. Gente que acha que não existe hierarquia, não existe nada. Eu posso criticar à vontade. E as pessoas falam, olha só, o cidadão comum pode criticar à vontade. Mas você, fulana, você é filiado ao PL, o partido de Bolsonaro. Então exige-se um mínimo de respeito, né? Você se elegeu com os votos, é no partido, você tem um regime de regras a seguir, de ordem, tem hierarquia. Tem uma galera na direita que é muito parecida com o Jones Manuel, né? Ele montou uma empresa de jornalismo para o Brasil. É um empreendimento individual dele, não é um empreendimento do partido. Se supõe que o dirigente partidário coloque os seus esforços na construção do partido e não em algo separado do partido. A minha bancada, os meus candidatos, as minhas redes de comunicação.
Rapaz, eu já vi. Tem uma pessoa na direita que realmente é a cara do Jones Manuel, bicho. É o oposto do militante revolucionário. Jones Manuel, que é a única pessoa conhecida do PCBR, ao invés dele abrir o canal do PCBR e trabalhar aí para defender e construir o partido, ele quer que o partido se subordine a ele. Ele queria que o partido pagasse o motorista dele. Na direita tem um que tinha voo de avião.